Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Nós vamos tratar das questões ventiladas na jurisprudência que eu selecionei aqui para vocês e acho que são questões boas de prova, claro, numa primeira fase. Uma primeira questão que eu separei aqui para vocês é uma questão que parte de uma premissa óbvia, que é o não cabimento de demandas coletivas no sistema dos juizados especiais. Então vocês podem ficar tranquilos em afirmar isso, que não cabe a ação coletiva perante o Sistema Nacional de Juizados Especiais, qualquer que seja ele, estadual, federal ou de fazenda pública. Mas eu separei um julgado para vocês que eu acho interessante, eu vou colocar aqui na tela já, peraí. Dá uma olhada aí. Tá aí, ó, ações coletivas e juizados. Qual foi a questão que eu propus aqui para que a gente possa analisar? A questão é simples, é visualizar que esse julgado não tem relação com o que eu acabei de afirmar. Então volta aqui para mim. Veja, esse julgado que eu coloquei na tela, ele não tem relação com a afirmação que eu fiz, por isso que eu quis separar para vocês. Repara, ele não está dizendo o óbvio, que não cabe ação coletiva no juizado. Esse julgado versa sobre execução individual derivada de uma sentença coletiva de procedência. E aí está lá o STJ, no RESP 18.04.186 de Santa Catarina, agora em 2020, decidiu que não é possível a execução desse título executivo. Então aquele chamado transporte in utilibus, que se faz da sentença coletiva para a esfera jurídica individual, não pode ocorrer perante o juizado, conforme decisão do STJ. Fechou? Um outro julgado que eu separei aqui para vocês, que também é importante, versa sobre uma questão que na prática da tutela coletiva é muito comum e que caiu 2 ou 3 vezes já em prova objetiva, mas um pouco mais antigas, por isso que eu selecionei aqui, que é a congruência entre o dano ambiental, então, congruência entre o dano ambiental e o fato ensejador desse dano, que eu quero trabalhar com vocês. Vamos lá. Em uma determinada comarca, que você está lá designado para atuar nessa comarca, você constatou que houve um dano ambiental. E você instaurou um inquérito civil, apurou as responsabilidades, chegou ao final, concluiu que houve o dano ambiental, chama o poluidor para celebrar um TAC, por exemplo. E aí você apresenta para ele um PRAD, né, que é um programa de recuperação ambiental. E diz o seguinte, olha, na verdade você pede para ele te apresentar o PRAD. Aí ele vai te apresenta e aí você vê assim, pô, mas espera aí, você está querendo recuperar uma área no município vizinho e não no nosso município? Veja, concordam comigo que o fato ensejador desse dano teria que ser congruente com a recomposição desse mesmo dano? Ou seja, só faz sentido você chegar a uma solução consensual ou até mesmo por meio de decisão judicial, se e somente se você abranger aquele mesmo território. Bom, com base nisso, olha o que o STJ decidiu, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. O STJ decidiu isso também em 2020. Para o STJ, não há a necessidade de congruência específica. Veja, para o STJ tem que ter congruência, mas olha o julgado, não precisa ser feita na mesma microbacia,
sendo suficiente que ocorra no mesmo bioma do imóvel compensado. Ou seja, volta para mim. O que o SCJ definiu? Que tem que haver essa congruência, mas não precisa ser uma congruência tão específica. No caso, ele falou que não precisa ser na mesma microbacia. Tem que ser no mesmo bioma. Então guarda essa frase. Não precisa ser na mesma microbacia, mas tem que ser no mesmo bioma. São termos clássicos para confundir você em prova. Fechou? Então cuidado com essa ideia de congruência e dano ambiental. É um dos temas muito polêmicos que a gente enfrenta na prática. Tá? E tem muitas questões de prova no MP de Minas que decorrem da prática. Tá? Isso é muito comum. Porque por vezes o perfil da banca não é tão acadêmico, então eles trazem questões de ordem prática. Tranquilo? Outro julgado que eu separei para vocês, que é o RESP 1802-754 de São Paulo. RESP 1802-754 de São Paulo. Só estou falando, vocês não precisam anotar porque vocês vão ter acesso a isso. Mas versa sobre a irretroatividade do Código Florestal e a celebração do TAC. Então versa sobre a irretroatividade do Código Florestal e a celebração do TAC. Vou colocar aqui na tela para vocês. Dá uma olhada aí. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: o STJ definiu que eventual celebração de TAC tem sempre que ser regida pela normativa vigente à época. Em um grande resumo, foi essa a decisão do STJ. Celebrou um TAC, você estipulou as condicionantes desse TAC com base na legislação que estava em vigor à época? Perfeito, então vai ser essa a legislação que vai reger o TAC. Mas espera aí, veio uma lei nova e trouxe uma outra condicionante, pode retroagir? Não. Agora, uma questão que eu tenho que ventilar para vocês. O TAC nada mais é do que uma aplicação negociada de uma norma jurídica. Nada mais é do que uma aplicação negociada de uma norma jurídica. Se você, enquanto promotor de justiça, conseguir chegar a um consenso com o investigado e dizer o seguinte: vamos fazer um aditamento ao TAC, vamos fazer um termo aditivo a esse TAC para colocar essa nova condicionante. Se você conseguir fazer isso, ok. Agora você não pode impor isso a ele. Porque à época, quando foi celebrado esse instrumento, quando foi feita esta avença, havia uma norma que se aplicava diretamente a ela. Então eu não tenho como prever o que vai acontecer ao longo do tempo. Fechou? Outro detalhe importante, eu vou botar aqui de novo na tela, porque tem um detalhe importante aqui que eu quero trabalhar com vocês. Fala assim, ó, o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada. Existe uma questão que já foi ventilada pelo Ministério Público, eu falo Ministério Público enquanto instituição, ignorem aqui as suas divisões estaduais, mas enquanto instituição, que é o seguinte: não reconhecer o direito adquirido ao dano ambiental. O que é isso? Já se tentou ventilar na jurisprudência a tese segundo a qual, a depender do tempo decorrido da prática do dano ambiental, haveria aí um direito adquirido pelo poluidor. Tese estapafúrdia, mas que foi aceita em alguns tribunais. Hoje já se entende que não existe direito adquirido à lesão ao meio ambiente. Então o fato daquele dano ambiental não ter sido ainda verificado não gera ao poluidor um direito adquirido à permanência daquele ato lesivo. Professor, mas isso não é óbvio? Cara, nesse nosso país até o passado é duvidoso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com algumas questões que são ventiladas. Outro ponto que eu separei aqui para vocês, que diz respeito ao inquérito civil e ao seu registro no RGI. Quero que vocês tenham cuidado com esse julgado, porque ele pode ser cobrado de vocês
de uma forma que induza vocês ao erro. Nesse julgado que eu já vou colocar para vocês na tela, o STJ disse o seguinte: se o Ministério Público quiser colocar, ou melhor, registrar no RGI a existência de um inquérito civil que de alguma forma tangencia a esfera registral, ele pode. Mas ele tem que formular um requerimento ao oficial do cartório. Ele não pode fazer uma requisição direta, ou seja, o Ministério Público não pode ordenar ao oficial do cartório que faça este registro. Ele pode requerer, mesmo que seja tema correlato à eficácia registral. Exemplo: imagine que os senhores estão investigando, loteamento irregular. Ou porque esse loteamento não observou as regras do direito urbanístico, ou porque não observou as regras ambientais. De qualquer sorte, é um loteamento irregular e vocês têm a informação de que as unidades desses lotes vêm sendo vendidas. E aí você quer que o oficial do cartório faça o seguinte: olha, que tem aqui algum tipo de anteparo, olha, não registre mais essas compras e vendas, não espeça mais a lavratura de escritura, porque isso aqui está sendo investigado pelo Ministério Público. Essa, digamos, publicização, ela é possível. O STJ disse que isso é possível, mediante requerimento, não mediante requisição. Por isso que eu vou colocar aqui na tela, ó, dá uma olhada, para vocês não confundirem. Veja só, logo a primeira frase já deixa muito claro a você: não é cabível a requisição da averbação de IC no registro imobiliário pelo IBP. Agora, olha a última frase: cabe ao IBP requerer a averbação. Então, é uma questão de requerimento e não de requisição. Então, não caiam na esparrela de imaginar, que o STJ impediu este registro. Não foi isso que o STJ decidiu. O STJ simplesmente decidiu que não é caso de requisição direta pelo MP, mas sim de requerimento. Próximo tema que eu separei aqui para vocês, que é um tema que não está decidido. Não está decidido. Tem uma posição doutrinária sobre isso e a gente vai ter que aguardar a jurisprudência, mas eu já quero que vocês tenham em mente isso. É possível a celebração do Instituto da Colaboração Premiada na seara da improbidade administrativa? É possível a celebração da colaboração premiada na seara da improbidade administrativa? Sim, não ou talvez. Para a doutrina, e aí eu posso citar este que vos fala e o Fred Dier, para a doutrina é plenamente admissível a celebração da colaboração premiada na seara da improbidade, com base nas regras do microsistema do combate à corrupção. Vocês podem chamar também de microsistema da tutela do patrimônio público. Então, microsistema de combate à corrupção ou microsistema de tutela do patrimônio público. Fechou? Pois bem, existe uma outra linha doutrinária que afirma o seguinte: não, a colaboração premiada é um instituto específico para a seara penal. Só vale para as sanções penais, tanto que só tem previsão em leis penais. Não pode ser transportado para a seara civil. Olha, essa linha de argumentação parte de uma premissa que até faz sentido. A colaboração premiada, sim, ela foi inserida em nosso sistema jurídico para a seara penal. Ocorre que existe um instituto semelhante, que é o acordo de leniência no microsistema da tutela
da tutela do patrimônio público ou do combate à corrupção. Então eu não vejo muito sentido em manter essa disparidade de sistemas. Na minha opinião, para haver coerência sistêmica, tem que ser aplicável a colaboração premiada também na seara da improbidade. Fechado? Dito isso, olha o que o SCJ julgou. Vou colocar aqui para vocês. Vejam, apresentei para vocês as duas teses doutrinárias. Agora dá uma olhada no que o SCJ decidiu. RESP 1464-287 do Distrito Federal. Para o STJ, os benefícios da colaboração premiada não são aplicáveis no âmbito da ACP por ato de improbidade administrativa. Só tem um detalhe. O Supremo Tribunal Federal, eu destaquei, está aí em vermelho para vocês visualizarem, o Supremo Tribunal Federal vai resolver essa questão ainda em 2021. Foi selecionado o tema 1043 no que tange a repercussão geral. Então vejam que o STJ tem uma decisão da segunda turma. Não é jurisprudência do SCJ, hein? Porque a rapaziada que está estudando confunde pra caramba o que é precedente, o que é julgado, o que é jurisprudência. Aqui é um julgado. É um julgado afirmando o não cabimento da colaboração premiada, ou melhor, os benefícios da colaboração premiada não são extensíveis à seara da improbidade. O Supremo vai definir, isso em sede de repercussão geral, vai definir uma questão mais ampla. Se cabe a colaboração premiada na seara da improbidade. Vejam, o STJ falou, não cabem os benefícios, mas posso celebrar? Aí são questões diferentes. Fechou? Outra decisão que eu separei aqui para vocês, que é um ponto que muito interessa ao Ministério Público, principalmente na tutela do patrimônio público, que é a decretação da indisponibilidade dos bens no âmbito da improbidade administrativa. Lembrando que há 2 concursos atrás caiu na segunda fase do MP de Minas uma questão versando exatamente sobre o requerimento de indisponibilidade. E um dos pontos que o examinador queria que fosse abordado era justamente a natureza jurídica do pedido de indisponibilidade. E a doutrina é tranquila, assim como o SCJ é tranquila em afirmar que se trata de uma tutela da evidência. Então, o pedido de indisponibilidade é um exemplo de tutela da evidência. Portanto, o periculum in mora já está presumido pelo legislador. Não há necessidade da demonstração pelo requerente da presença do periculum in mora. Fechado? Bom, a discussão que eu separei aqui para vocês é a seguinte. A indisponibilidade, como o próprio nome faz supor, a indisponibilidade dos bens visa assegurar a eventual e futura, o eventual, porque eu falei, o eventual e futuro pagamento, seja da multa civil, seja do ressarcimento erário. Pois bem, o STJ foi instado a se manifestar justamente sobre a indisponibilidade como forma de garantia da multa civil. Vejam só. E o STJ, pela primeira sessão, decidiu o seguinte, que vai afetar ao rito dos recursos repetitivos para fins de uniformizar a decisão, se a decretação da indisponibilidade vai ou não incluir o valor da multa civil. Inclusive no que tange ao artigo 11 da LIA, que versa sobre a violação aos princípios da administração pública. Por que esse julgado é importante para a gente acompanhar? Ainda não teve a decisão. Já decidiu que vai ser afetado, mas não teve ainda a decisão. Por que isso aqui é importante? Porque existe uma divergência sobre a indisponibilidade também recair sobre os bens daquele que praticou ato de propriedade ou que se beneficiou do mesmo, para abranger a garantia da multa civil, que para garantir o ressarcimento erário, extremo de dúvidas, nem se discute isso.
Mas há essa discussão sobre abranger ou não a multa civil. E há uma discussão ainda lateral a esta, que também é interessante, sobre a possibilidade ou não da decretação da indisponibilidade dos bens quando a ACP estiver fundada na prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11 da LIA. Ou seja, é possível a decretação da indisponibilidade quando houve a prática de ato violador aos princípios? Há julgados no STJ no sentido positivo. Portanto, há julgados, presta atenção na frase que eu estou falando, há julgados no STJ neste sentido. Tudo bem? Então, no próximo bloco, a gente continua.